capítulo 3 da carta que o anjo manifestou, que o Senhor manifestou ao anjo da igreja em Sardes. E nós vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntos comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem assentar-se, por favor. Esta é a 5ª mensagem que nós estamos pregando das 7. Temos 2 próximas, próximo domingo e o último domingo de setembro, e depois nós vamos entrar em todo o mês de outubro, levantando os postulados da reforma. Durante as noites e amanhã, aniversário da igreja em outubro, 57 anos de aniversário desta igreja, nós teremos uma exposição de manhã mais didática, à noite mais evangelística, sobre os postulados da reforma. Estamos falando das cartas que o Senhor Jesus, que se revela a João na ilha de Patmos de uma forma sobrenatural. João conhecia Jesus. João havia sido aquele que teve mais intimidade com Jesus dos 12. Ele era o íntimo de Jesus. Talvez pelo seu caráter muito amoroso, tanto que ele era conhecido entre os discípulos como o discípulo a quem Jesus amava. É interessante os próprios colegas reconhecerem no meio de 12 iguais, porque todos eram iguais, de um Judas, o que ficou mais conhecido e menos honrado, até João, que é chamado de o discípulo amado, todos eram muito amados pelo Senhor Jesus. No capítulo 13 de João, há uma reunião íntima, uma sala fechada, quando Jesus lava os pés dos discípulos, diz a eles palavras muito carinhosas. E é no meio desta reunião que Jesus disse: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo agora de amigos. E vós sois meus amigos, se guardardes a minha palavra. Portanto, João é o único dos 12 que não morre de morte violenta. Todos, do primeiro Mateus, vamos chamá-lo de primeiro, até o penúltimo, que seria Tiago, irmão do Senhor, todos eles morreram de forma extremamente violenta, decapitados, cerrados ao meio, crucificados em X, assim, uma cruz como um X, e os braços de um lado e as pernas de outro. Outros esquartejados por animais. 4 animais fogosos eram colocados em posição. Um braço era amarrado na perna de um, o outro braço era amarrado na perna do outro, uma perna era amarrada na perna do outro cavalo, e assim sucessivamente com a outra perna. E de repente, os 4 cavalos eram chicoteados,
e cada um saía para um lado, e o corpo de um dos apóstolos era totalmente dilacerado. Cada cavalo saía com uma coxa, o outro com um braço, e assim sucessivamente. João, este chamado, o discípulo a quem Jesus amado, foi preso e foi levado para a ilha chamada a Ilha de Pátimos, uma ilha inóspita, uma ilha sem vida humana, somente o cárcere e os carcereiros, uma ilha árida. É ali que João recebe a revelação. Este é o nome original do livro do Apocalipse, revelação. Em inglês é bem Revelation, não é Apocalipse, é revelação, que o Senhor Jesus faz. Mas João, quando vê Jesus, João que era íntimo dele, João que comia com ele, que cuidava dele, era o seu mordomo, por assim dizer. Quando ele vê Jesus se manifestando na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que ele cai como se estivesse morto. Porque quem ele via agora não era um meigo nazareno, não era um meigo salvador, era um que tinha cabelos como de fogo, brancos, mas como de fogo, brilhando. Como essas coisas que as mulheres espirram no cabelo de vez em quando e o cabelo fica todo brilhoso. O dele eu não sei como é, não há como narrar. Os seus olhos eram como que de fogo e os seus pés eram de ferro. E ele vinha marchando, e enquanto marchava, ele revelou a João o que está no livro do Apocalipse, começando com o capítulo 1 e até o capítulo 21 ou 22, minha memória agora não me faz lembrar esses últimos capítulos, mas 21 eu tenho certeza, eu creio que 22, e ele revela inicialmente 7 cartas a 7 igrejas que existiam naqueles dias. A de Éfeso, eu estive em Éfeso, conheço Éfeso, estive onde a igreja existiu, até a última igreja, creio que é Filadélfia, que é chamada a Igreja Perfeita. A igreja de Sardes, para quem esta carta é escrita, geograficamente ela existiu. Ela estava na Turquia. Há as ruínas ainda, se você fizer um tour para as terras bíblicas, certamente tem que ser uma companhia que vai realmente mostrar a verdade. Você vai conhecer aonde existiu a cidade de Sardes. Não é a Sardélia, na Itália. É uma cidade na Turquia, no meio de uma região hoje bastante seca, tão seca como quem viu o Globo Repórter anteontem, apareceu a região desértica do Irã. Essas coisas a gente deve ver. Esta igreja existiu, ela teve vida, ela pregou o Evangelho, ela anunciou Jesus, mas ela, como muitas destas 7, acabaram sucumbindo. Esta igreja sucumbe ao ponto de o sentido da carta é a igreja morta, a igreja que morreu. Não foi uma simulação de morte. Há uma patologia na medicina chamada catalepsia. Catalepsia é uma simulação de morte. Uma pessoa, tanto que catalepsia é qualificada em alguns lugares como a doença de Lázaro, porque Lázaro ficou 4 dias morto e depois ressuscitou. Então os críticos da teologia bíblica dizem, não, Lázaro não estava morto, ele teve uma catalepsia. E 4 dias depois ele acordou e tal. Jesus não ficou 3 dias no túmulo morto. Jesus teve uma crise de catalepsia e ele ficou 3 dias e etc e tal. Dizem que um dos motivos porque manda-se esperar que se enterre alguém que morreu, eu li um pouco, para não dizer nenhuma ignorância para vocês, é porque precisa dar um tempo, apesar de hoje ter instrumentos para medir, não é, os nossos órgãos,
para saber se houve morte cerebral, não só morte cardíaca, etc. Mas um dos motivos de esperar 24 horas é para saber se o cabra morreu mesmo ou ele não está só simulando a morte, para a esposa desesperada se matar e ele acordar e começar outra vez. É claro que não há nenhuma hipótese disso acontecer. Esta igreja tinha a aparência de morta. Essa é a palavra que começa no texto, quando o Senhor Jesus se apresenta. Ele se apresenta ao anjo da igreja. E o anjo da igreja é o pastor. Ele é a estrela da igreja. Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E ele se manifesta como se tivesse 7 espíritos. 7 espíritos é Deus. Deus é aquele que tem a plenitude dos espíritos, porque o número 7 é um número escatológico, é o número da perfeição. Quem tem os 7 espíritos é o próprio Deus, o texto mesmo diz, 7 espíritos de Deus, que se revela às 7 igrejas, que são os 7 anjos, que são os 7 pastores. Conheço as tuas obras, para a igreja de Sardes, que tens nome de que vives e estás morta. O que é que mata uma igreja? Alguém pergunta, pastor, o que é que pode matar uma igreja? Bem, eu já fui pastor de uma igreja que morreu. Antes de vir para cá, 38 anos atrás, eu era pastor na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, em Nilópolis. Tínhamos uma linda igreja de mais ou menos 400 pessoas. Eu era um jovem recém-casado, tinha 2 filhos pequenos, o Cláudio e o Flávio. E a nossa igreja em Belo Horizonte, um templo grande, para só dar uma ideia de metragem quadrada, ela era desse tamanho aqui, da metade desta, exatamente assim. Aqueles que conhecem a igreja de Belo Horizonte, assim, com uma galeria assim. Assentava 700 pessoas naquela igreja. Um dos nossos missionários que vieram, comprou o terreno, construiu uma igreja. Ele ficou lá alguns anos. Um dos pastores que vieram a substituí-lo falhou numa área moral. E por ter falhado na área moral, aquela igreja foi acabando. E ela foi acabando. E ela foi acabando, ao ponto de uma igreja de 700 pessoas. Quando eu assumi o pastorado desta igreja, havia 7 pessoas, o número das igrejas bíblicas. A igreja era totalmente difamada na região onde este pastor havia vivido por 6 ou 7 anos, havia adulterado, e aquilo saiu para fora da igreja, e a igreja literalmente morreu. Lembro-me da visita do pastor Joaquim Lima e do pastor Collins. Eu estava em Nilópolis fazendo a laje. Eu era um jovem de 74, 28 anos para 29. Ajudava na construção, como eu sempre fiz. Estávamos colocando a laje, eles chegaram, levaram-me para um canto e disseram, estamos precisando de você. Eu sempre disse, as ordens. A nossa igreja em Belo Horizonte está para ser fechada e vendida para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como? A nossa igreja, na Avenida Amazonas, lugar, bairro rico, de classe média alta para alta. Por quê? Claro que eu sabia, os pastores sabem mais do que todo mundo. A fofoca do colega já tinha rodado por todos, claro que eu sabia. E eu perguntei por ele saiu, ele não está lá mais, não há mais ninguém na igreja, só há uma família, um casal e 5 filhos, 7 pessoas. E nós queremos dar uma oportunidade para aquela igreja. Queremos convidar você para ir para lá. E eu orei. E uma semana depois, eu e minha esposa respondemos que nós iríamos. Eu me lembro no culto de recepção. Eu me lembro do culto de despedida em Nilópolis.
O templo não tinha terminado, hoje está pronto. Muitos dos colegas aqui conhecem o templo que eu construí em Nilópolis, os colegas todos aqui do primeiro banco conhecem. Não estava pronto, já tinha posto a laje, já estávamos reunindo dentro, mas no meu culto de despedida havia 500 pessoas. Nós já havíamos juntado um grande rebanho naquela cidade. Eu me despedi domingo anterior, fui despedido por 500 pessoas, e no domingo seguinte eu fui recebido por 7. 7. E durante 2 anos eu experimentei o que era pastorear uma igreja que estava morta. Bem, morte é ausência de vida. É a melhor definição de morte. O cessar da vida é o início da morte. E era isso que havia naquela igreja. Eu não tinha músico, tudo na palma. Eu é que dirigia os hinos, naquela época eu não tinha problema de audição. Então eu cantava os hinos, conheço o nosso cenário, que tem 450 hinos, eu conheço todos eles. Eu cantava os hinos, eu fazia oração, a minha esposa recolhia oferta e eu pregava. O culto era isso, o culto compõe disso. Música, oração, coleta, pregação, não é assim? Canta muito ou canta menos, prega mais ou prega menos, mas um culto tem 3 coisas: música, oração, pregação e uma brechinha para coleta, porque tem que pagar as contas. É assim que é um culto, em qualquer lugar. Pode usar roupa mais fina, linguagem mais rebuscada, temperatura arrumada como a nossa, mas um culto é isto. É um tempo de canção, é um tempo de oração, é um tempo de pregação e um tempo de participação, quando todos participam numa coleta, qualquer coisa. Então nós fazíamos tudo. E foi 2 anos assim. Porque quando eu batia numa porta visitando, a pessoa de que igreja que o senhor é? Sua igreja ali da Avenida Amazonas, 4040, aquela que tem uma cruz em cima. Ela dizia: Deus me livre. Eu ouvi muitos Deus me livre na minha frente. Mas ficamos lá 6 anos e quando saímos, nós deixamos uma igreja com 600 pessoas. Fomos ganhando de 1 a 1, conquistando de 1 a 1. Muitos seminaristas vieram para cá, como o pastor Edson, era filho lá da igreja de Belo Horizonte. O pastor Luciano foi me suceder, não mais com uma igreja com 7, mas com uma igreja com 700, 600, 700. Isso é uma igreja que morreu, ela perdeu o nome, ela perdeu a honra, ela perdeu a integridade. E esse foi o problema da igreja de Sardes. Ela cometeu, pelo menos, 7 pecados, por assim dizer. Trabalhei nas pesquisas, nos comentários que eu uso. Primeira coisa, essa igreja tornou-se uma igreja silenciosa. Não há uma informação que esta igreja pregava, que o povo pregava. Porque quem gera ovelhas não é pastor. Quem gera ovelhas é ovelha. Ovelha gera ovelha. Se o pastor não prega e a ovelha acredita, ela não traz outro. Porque nós sempre dizemos assim para aqueles que nós estamos evangelizando: vamos na nossa igreja ouvir o nosso pastor, porque ele é uma bênção. Não é esse o tempo que nós usamos? Esse é o tempo que nós usamos. Vamos à nossa igreja ouvir o nosso pastor. Eles acreditam no pastor. Esta igreja praticou o silêncio. Ela é uma igreja silenciosa. O texto diz que eles morreram. Mortos não falam. Mortos não têm vida. Mortos não têm entusiasmo. E o texto é chamado para mostrar também outro sentimento de quem morreu. Quem morre é frio. Primeira coisa que acontece quando uma pessoa morre é o esfriamento do sangue. Há um tempo, eu não sei quanto, eu sei que o meu filho, quando eu entrei, meia hora após ele ter morrido, ele estava num quarto completamente nu, somente com lençol sobre ele. Quando eu entrei e eu descobri, e eu o abracei, ele estava frio, porque quem morre esfria. Eu não sei quanto tempo leva, mas esfria. Vai perdendo, há uma palidez. A gente pode até produzir um pleonasmo aqui. Há uma palidez mórbida, porque mórbido é de morte.
uma palidez mórbida. A pessoa fica completamente esquálida. Essa igreja tornou-se fria. Uma igreja, outra coisa que o morto acontece, ele endurece. Ele fica tenso. Eu não sei quanto tempo leva, mas se não puxar logo os órgãos para o lugar certo, vai ter que quebrar. Essa igreja, além de ser morta, além de ser fria, ela era uma igreja endurecida. Ela perdeu a sua sensibilidade. Ela não tinha mais amor, porque pessoas geladas não têm sentimentos. Pessoas frias não têm nada para distribuir. Quarto lugar, pessoas mortas são isoladas. Ou ela é isolada no necrotério. Eu, como pastor de 50 anos, já fui reconhecer dezenas de corpos. Alguns para não permitir que os pais entrassem, porque foi num acidente de moto, de carro. Então, eu ia reconhecer. O pai dava-me autoridade, mas ela fica isolada. Ou ela fica isolada num quarto, ou ela fica isolada numa câmara frigorífica. Mas o morto é isolado. Essa igreja era uma igreja morta. Ela se isolou. Ela não tinha vida. Vida te põe para fora. A morte te põe para dentro. A vida te põe entusiasmo. A morte tira todo o seu entusiasmo. Essa igreja, por estar morta, também perdeu a visão, porque os mortos não enxergam. Essa igreja que o anjo diz: você está morta. Você está morta. Uma igreja não pode perder a visão. O que nos faz aqui, vir aqui 3 vezes por dia? Às 8 da manhã, há um tanto de gente como este, com o pastor André. Às 10h15, há muito mais gente do que este que está aqui, que vem aqui. E alguns, quantos estiveram aqui hoje de manhã? Levante a mão, por favor. Muito bem, deixa eu contar de novo. Não passa de 50. Hoje não passou de 30. É outro povo, outra gente. Mas vem aqui, por quê? Porque aqui tem visão, aqui tem vida, aqui tem amor, aqui tem entusiasmo, aqui há um ambiente. Não é isso mesmo? Bate palma forte aí para a turma seguir você. Isso, bate palma. Porque se você não bater primeiro, o pessoal não vai atrás. Entendeu? Não vai atrás. É isso, a gente vem, vida atrai vida. Aonde há vida, há vida. A vida produz isto, produz calor, produz a visão. Aonde tem vida, tem visão. Olha, eu, por exemplo, estou com 15 dias de operado da minha catarata. Amigo, eu não enxergava nada daqui do terceiro banco para trás. Agora, se eu fechar isso aqui, quem está ruim? Estou vendo até quem está no banheiro atrás da porta. Eu estou atravessando, olha, ou 26, 27, lá, branquinho, brilhando. Com esse aqui, 26, onde? Cadê 26? Aquele relógio onde? Com esse aqui, eu vejo 8 horas e 25 minutos. Na verdade, não é 25, 27 minutos. Eu vejo até o quadradinho. Sem esse aqui, relógio, cadê o relógio? Onde tem relógio aqui? Vai chegar a vez desse aqui. Isso é vida. Houve algo novo aqui no meu corpo. Houve uma lente nova, houve uma injeção. Aonde tem vida, tem visão. Aonde tem vida, as pessoas enxergam. O outro problema desta igreja é que ela era uma igreja cheia de tristeza. Porque onde tem morte, tem tristeza. Não há possibilidade de você confrontar a morte sem se entristecer. Primeiro, porque a morte não foi criada por Deus. A morte é um salário do nosso pecado. Deus não criou a morte. Nós fomos criados para ir para o céu como 2 pessoas foram. Enoque andava com Deus. E diz a Bíblia que, de repente, Enoque desapareceu, porque Deus o tomara para si. Segundo foi Elias. Elias estava reunido com os seus discípulos e de repente veio uma carruagem de fogo e ele tomou carona e desapareceu.
Nós não fomos criados para morrer. A morte entrou por causa do pecado. Por isso, Cristo ressuscitou. E na ressurreição, Jesus Cristo matou a morte. Essa frase não é minha, é do Billy Graham. Billy Graham disse que quando Jesus ressuscitou, a morte morreu. Ele matou a morte. E porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas é impossível você ver a morte e não se entristecer. Hoje, ao fim do culto, nós estamos desfalcados. Pastor André desapareceu. Marcos Lucas desapareceu, eu fiquei sozinho. Pastor Ernesto está de férias, merecida, na Europa. Pastor o Edson está pescando no Pantanal. Não, hoje ele está pregando em Cuiabá, mas ele estava pescando no Pantanal. E hoje nós estávamos desfalcados aqui. E os dois, que são meus auxiliares mais de perto, administrativamente falando, foram, e veio um cavalheiro que frequenta aqui a nossa igreja. Esperou todos saírem e me procurou. Eu falei, eu preciso de uma ajuda. Minha mãe, que frequenta aqui, foi visitar minha irmã em Porto Alegre. Teve um infarto hoje de manhã e morreu. Trazer o corpo fica em 15 mil reais. Nós não temos esse dinheiro. Também não temos dinheiro suficiente, porque não temos meio de tirar com o cartão no banco. Precisamos de um valor, eu não vou dizer qual, para pôr gasolina e comer. Eu, que sou filho, mais minha irmã, que mora aqui, e 2 filhos, nós queremos sair agora. Era meio-dia, tal. Valmir estava comigo, Valmir e Deise, o Valmir estava. E eu chamei, olhei, não tinha mais ninguém. Valmir estava. Falei, Valmir, vem aqui. Valmir foi até o banco, tirou dinheiro da conta dele, e nós demos a esse irmão, oramos com ele, mas nós vimos naquele irmão a tristeza que a morte produz. A morte produz tristeza. Esta igreja estava morta. Assistir um culto lá devia ser muito difícil, porque não tinha cheiro de vida, tinha cheiro de morte. É igual algumas igrejas que você entra resfriado e sai com tuberculose. De tão fria que é a igreja. É um ritual, é uma linguajar, mas não tem fogo. E não havendo fogo, apaga. E se apaga, morre. Uou! Sexto lugar, aonde tem morte, tem decomposição. Primeiro ciclo após morte é a decomposição. Eu, de novo, vou falar da minha experiência de 50 anos de pastor. Quantas vezes a companhia funerária não liga para o pastor e diz, pastor, precisamos antecipar o funeral. Mas por quê? Está marcado para as 4. Sim, mas o corpo já começou, um termo bem comum entre as companhias, começou a dissorar, começa a aguar, a água começa, estou falando correto, doutor? E começa a soltar a água. E diz, nós temos que antecipar o funeral, porque já está em estado de decomposição. Uma igreja morta, ela se decompõe, ela cheira mal. Entenderam? Ao invés de ter o espírito de vida que teve aqui na adoração, hoje eu senti falta, Diego, hoje, entendeu? De você hoje voar um pouquinho, Diego. Você só ficou assim, ó. Hein, Diego? Mas tem dia que o Diego, ele tem que segurar ele, senão ele voa. É vida, não é verdade? É vida, é celebração. Nós estamos na presença de Deus. Hoje, quando o Santos fez 1-0 no Corinthians, a torcida... Pô, nós estamos metendo 10-0 no diabo, cara, e você está quieto, é? Nós estamos metendo 10-0 no diabo. Você fica... mané, vai, mané, vamos para frente. Aonde a morte, a decomposição. Lamentavelmente, a decomposição, há mau cheiro, há um odor, chama cadaverina, o cheiro do cadáver é cheiro de putrefação.
quando a Bíblia diz que aonde há Jesus, passa a sentir um cheiro que é chamado o perfume de Cristo. A igreja que tem vida, ela tem um cheiro daquele que ressuscitou, o cheiro do Senhor Jesus. A última coisa que uma igreja morta acaba, nós dissemos que ela é silenciosa, ela não fala, porque morte não fala. Ela é uma igreja fria, ela é uma igreja totalmente isolada, ela perde a visão, ela tem tristeza, ela tem decomposição. E o último estado de uma igreja morta é sepultamento. É o processo. Há um momento que nem suportar mais a presença daquilo que nós chamávamos de pessoa amada. Não dá mais. Porque o cheiro já incomoda. E incomoda para o mal. Dos milhares de enterros que eu fiz aqui em Campinas, nesses 38 anos, não teve um mais chocante do que tem que ser bem antigo aqui para lembrar. Eu acho que o Gilberto lembra. Estou te conhecendo daqui, Gilberto. Abra teu olho. O seu João Macumba. O João Macumba, que era tio do Lúcio, vendedor de automóvel hoje. O João era um macumbeiro, a gente chamava ele de João Macumba. Mas ele se converteu. Mas o João, ele trouxe alguns requisitos da macumba no próprio corpo. Ele era melento. Entendeu? Lembra dele, pastor André? Pastor André. O João André, lembro dele, 25 anos, lembro. E João teve um tempo que sumiu da igreja. Nós não vimos o João. Ele vinha terça na reunião de oração e jejum, ele vinha na reunião das mulheres, ele vinha no culto de quinta-feira, ele vinha domingo de manhã, ele vinha domingo à noite, de repente sumiu. E o Lúcio, que na época, se não me engano, já era casado, falou para mim: pastor, o tio João sumiu. E ele tinha, onde era o terreiro de macumba dele, era ali no Santa Cândida, que hoje tem até um condomínio bonito lá. Os vizinhos telefonaram para o Lúcio que havia um urubus voando sobre o lugar que era o terreiro de macumba. O Lúcio disse: o senhor vai comigo? Pastor é para essas coisas, né? Tem que encarar, meu amigo. Lá vou eu. E lá chegamos, encontramos o João já sendo comido pelos bichos. A verdade é essa. O corpo já fermentava com bichos que estão dentro de nós, viu? Maricota bonitinha, com perfume francês. Eles estão tudo aí, viu? Você controla os bichinhos porque eles estão aí. Morreu, eles já começam o trabalho. O negócio não veio do cemitério, não. Anunciei na igreja por telefone, e ficou de eu fazer o enterro. Foi no cemitério, ele tinha dinheiro, João. Com a macumbada dele, ele comprou suas coisas, tinha suas casas, e tinha o túmulo dele lá no Flamboyant. Eu fui, então, à prefeitura, a CETEC, o Lúcio e eu. Foi toda a frequência do enterro aquele dia. Só que quando o túmulo já estava aberto, quando nós chegamos no ponto mais alto, os coveiros disseram: pastor, faz uma oração curta, porque nós não aguentamos mais. E eu acho que eu fiz a oração mais curta da minha vida, porque ele já estava putrefato, completamente putrefato. Porque o fim da vida é isso, é morte. E uma igreja, quando morre, ela é sepultada. Então, este é o quadro da igreja de Sardes. Mas é isso mesmo, pastor? Não. Olha o que segue no próprio versículo. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morta. E você segue um pouco mais adiante, e vai até o versículo 4, e ele vai dizer: tens, contudo, em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras brancas, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O que eu gostaria de dizer?
que mesmo no meio de uma igreja completamente, porque que é histórico, é profético, essas cartas elas têm um sentido da época que ela foi e da época que haveria de ser, da época de uma igreja morta. E se eu sou professor de história, também de história da igreja, eu poderia contar só um pedacinho da história da morte da igreja para vocês. A igreja vive até o século III. No início do século IV, Constantino, o imperador de Roma, se converte, tem uma visão, e ele se converte. O império está caindo, a igreja está crescendo. E Constantino, então, toma a igreja e transforma a igreja romana. E agora a igreja, que era do Senhor Jesus, passa a ser a igreja de Roma. E aí nós vamos ter 1100 anos de igreja morta. Ela vai ganhando terras. Ela cria as cruzadas para conquistar terras, guerreando contra os muçulmanos, contra aqueles que se opunham à fé católica, tomando de volta a terra que pertencia, como Jerusalém, como as terras da Palestina. E aquilo chega a um período de mais de 1000 anos de igreja morta, de papas adúlteros, de mulheres que foram papas, simulavam, eram os travestis da época, simulavam que era homem, mas não era. A prova científica, prova histórica. E a igreja foi apodrecendo, até que há 500 anos atrás, houve a primeira reforma com Lutero. Vamos celebrar agora 500 anos, dia 31 de outubro. Por isso que nós estamos pregando esta série sobre igrejas, as igrejas do Apocalipse, para depois de entrar na igreja reformada. Mas 3 anos depois, a igreja reformada já estava morta, porque Lutero morreu e os líderes da reforma morreram. E aí começou a haver os avivamentos. Deus começou a levantar Wesley, Deus começou a levantar Finney, Deus começou a levantar George Whitefield, Deus começou a levantar aqui no Brasil um homem chamado Manuel de Melo. E houve um avivamento chamado o avivamento pentecostal da igreja evangélica. E ainda hoje nós precisamos ainda de ressuscitar uma igreja que acomodou-se. Ela só está preocupada com o seu modus vivendi e modus operandi. Quando você pensa que o mundo hoje caminha para 8 bilhões de pessoas e só 3 milhões são cristãos, isso incluindo católicos, protestantes reformados, protestantes renovados e as igrejas católicas que não são romanas, que são mais 5. Nós somos só 3 milhões. 2 milhões de muçulmanos, 3 milhões que não são nada. Nada. Nós precisamos de ressurreição. E essa é a palavra que a igreja, que o anjo diz, ainda há no vosso meio, mesmo que tenha sido uma igreja morta, uma igreja que ainda existem algumas pessoas, versículo 4, que não se contaminaram, que guardaram as suas vestiduras brancas, andam vestidos de branco junto comigo, pois são dignas. Esta palavra dignidade é a palavra-chave para o arremate desta noite. Nós não podemos ser aquela igreja que morreu, que dei todos aqueles adjetivos de ser uma igreja morta, que ele chama de uma igreja que estava morta, e termina dizendo, foi sepultada, morreu, não tem visão, não tem vida, está cheirando mal, finalmente sepultou. Mas e agora esse restante? Esse restante, há alguns adjetivos que qualificam este resto de igreja que ainda existe na face da terra. Existe ainda um povo de Deus. Vocês acreditam nisso ou não? Se você não acredita, o que você está fazendo aqui? Nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos um remanescente, mas somos o povo de Deus hoje. Então, quais são as qualidades de alguém que se identifica com o povo de Deus? Primeiro, pureza. Ele diz, tem as suas vestiduras brancas. E essa é uma palavra que, teologicamente falando, ela enfoca para uma experiência que nós devemos ter com Deus, que é chamada a experiência da santificação. Nós que somos crentes, nós que fomos salvos pela graça,
nenhum favor da nossa parte. Nós vamos nos identificando cada vez mais com Cristo. Cristo vai crescendo em nós. E nós vamos crescendo em Cristo. E aí nós não temos mais nada que nos pertence. Paulo dizia, não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou a si mesmo por mim. Então, esse é o primeiro passo da igreja que ainda está viva. Ela não vive para si mesma. E você não vive para si mesmo. Você afirma, como, de novo, Paulo, para mim, o viver é Cristo. Essa nossa posição de dizer, a minha vida está enraizada em Cristo. A minha vida está solidificada em Cristo. Isso identifica você e eu, que mesmo eu estando tudo de preto hoje, eu sou considerado diante de Deus aquele que está com vestiduras brancas. Você identificou sua vida com o maior agente purificador que existe, que é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Pode ser o pecado que nos encardiu. Nós ficamos totalmente sujos. Mas quando vamos em Cristo, e Cristo vem a nós, nós somos lavados e somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus. E isso faz com que nós sejamos integrados a este remanescente da igreja, que diz, eles têm vestiduras brancas. Eles têm vestiduras limpas. Então, essa é a nossa, é o chamado o restolho da igreja, o restante da igreja. A igreja vai passar por uma aprovação. Qualquer pessoa que estuda um pouco mais de profundidade a palavra, sabe que os tempos difíceis virão. Virão tempos de perseguição. Porque a igreja tem que ser purificada para poder ser a noiva do Cordeiro, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. E nós, mesmo que nós estejamos vivendo o melhor esforço que nós estejamos vivendo, nós sabemos das nossas limitações, que talvez nós não passemos por esta lista. A igreja vai ser santa, pura, santa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Eu não passo nesse crivo, irmãos. O último canto aqui diz é sem defeito. É sem defeito. Esse defeito, que é um defeito de fabricação, que é chamado o pecado inato, que está dentro de nós, que a gente não quer fazer uma coisa e faz, a gente não quer dizer uma coisa e diz, a gente não quer tomar uma atitude e toma. Paulo diz assim, não é você, é o pecado que habita em você. Isso só pode ser extraído de nós, mediante o batismo com o Espírito Santo e fogo, porque é o fogo que queima, moinha, palha, aquele lixo do fim, você consegue limpá-lo só queimando. E para tornar-nos limpos e cantarmos o que nós cantamos no dia da ceia, alvo mais que a neve, nós precisamos ser purificados com fogo do Espírito Santo. Eu não sei por que alguns têm tanto medo do Espírito Santo. Alguém me disse, algum tempo atrás, quando nós começamos a fazer as mudanças do culto, esse culto, e o louvor começou e algumas atitudes no culto, os jovens ajoelharem aqui, e a gente não tem mais a liturgia para a hora de falar com Deus. Tem que marcar a hora de falar com Deus, né? Você senta na hora que eu estou pregando, sai e vem e ora. Não é assim que é o certo? Porque é você e Deus esse negócio. Eu não quero te atrapalhar. Uma pessoa da nossa liderança diz assim, pastor, o senhor não acha que a igreja está ficando não está ficando um pouco pentecostal? Eu falei, eu não quero um pouco, não, amigo. Eu quero é tudo. Eu quero é tudo.
Eu não quero só um pouco. Um pouco é pouco. Um pouco é pouco. Um pouco é pouco. Nós queremos uma igreja que o Espírito possa agir, que ele pode se manifestar, que ele pode interferir na nossa organização. Me dá a ordem de culto aí que vocês me entregam. Nós chegamos aqui com uma bula de remédio prontinha que eles preparam para mim, ó. Todos os atos do culto estão aqui, eu sei até a hora que eu levanto. Até o tempo que eu tenho para pregar, está lá, ó, dizendo que eu só tenho mais 4 minutos e 23 segundos. Aí eu tenho que dizer assim, com licença, 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 está ótimo, precisa fazer assim para os outros. Para mim, não. Obrigado, dá um bico nesse negócio logo. O que é que nós queremos dizer? Nós queremos ser esta parte da igreja, que ele diz, aqueles que não se contaminaram, que guardam as suas vestiduras e andam de branco junto comigo. E aí vem a segunda parte, que eu disse que a primeira é o poder do sangue que purifica. Segundo, andar junto significa comunhão. Andar junto é comunhão. É impossível, por exemplo, alguém que anda junto há muito tempo. Eu ando junto com a minha mulher faz 49 anos. 2 de namoro e noivado, 47 de casamento. É impossível eu ir a algum lugar que ela não esteja e vendo aquele lugar tão bonito, não sentir falta dela. Por quê? Porque estamos juntos. Nós já estamos juntos há tanto tempo que eu já peguei sotaque de carioca. De vez em quando eu dou uma chiada aqui, ó. Mas ela já pegou o sotaquinho de mineira também, uai. Por quê? Andar junto significa identificação. Andar junto você vai fundindo-se ao outro. Se você fica andando muito com Jesus, você fica parecido com Ele. Se você vai andando perto de Jesus, você vai ficando semelhante a Ele. Disse, eles não só lavaram as suas vestiduras, mas eles andaram juntos com o Espírito. Eles estão andando juntos com o Espírito. Eles estão abertos para o Espírito. E essa abertura ao Espírito Santo, que vai fazer de nós esta igreja que estava morta, reviveu. E a última frase que diz o seguinte, eles não se contaminaram, as suas vestiduras continuaram brancas, eles andaram comigo e tornaram-se dignas. Essa é a terceira palavra com a qual eu fecho. Digna. Nós não temos dignidade própria. Quem sou eu? Para chegar para Deus, olha, sou assim com o Senhor, então o Senhor resolve aqui meus negócios, meus problemas, porque nós não temos dignidade. Quando o filho pródigo voltou para casa, a palavra-chave que ele tinha na ponta da língua, ao encontrar-se com seu pai, a quem ele tinha ofendido, moral, que desrespeitou, financeiramente, porque gastou o dinheiro do velho. Ele chega com o pai com um discurso na ponta da língua, dizendo, pai, eu não sou, lembra ou não? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Corretíssimo. Nós também não somos. Mas havia uma coisa entre o pai e o filho. O pai e o filho de pródigo. Havia uma identidade de filiação divina. A minha Bíblia, que é igual à tua, em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, a todos quantos o receberam. Você recebeu Jesus como seu Salvador? Você recebeu? Você recebeu? Você recebeu? A minha Bíblia, João 1,12, diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, ou seja, esperma com óvulo, não nasceram da carne. Nós não somos fruto da carne com Deus.
aquele que é nascido do Espírito tem o fruto do Espírito na sua vida. Quando o filho pródigo encontrou com o pai e disse: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O que o pai fez? O pai o abraçou. O pai o beijou. O pai o cobriu. O pai restituiu a sua dignidade, o anel da família, e fez um churrasco que até hoje não teve outro igual. Quando nós somos identificados com Cristo, os direitos que nós perdemos por causa do pecado, nós readquirimos de volta. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a minha dignidade não é a minha dignidade por minha tradição religiosa, e nem pelo tempo de serviço que eu tenho para Deus. A minha dignidade é porque eu recebi Jesus Cristo no meu coração. E eu dei o controle da minha vida para Ele. E passei a dizer como Paulo: já não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Isso me tirou, como disse Paulo aos Efésios, isso nos tirou do lago de inferno. Ele nos ressuscitou dos mortos e nos transformou em filhos da vida. Ele nos tirou das trevas e nos transformou em filhos da luz. Agora nós pertencemos a Cristo e resgatamos esta dignidade. Nós éramos indignos, mas agora em Jesus nós somos dignos. Nós não pertencemos à igreja morta. Nós pertencemos a um remanescente. A um remanescente, que não é uma tradição religiosa, que veio de pai para filho, e avô e bisavô. Não, nós nascemos numa família. Nós nascemos na família de Deus. E aqueles que foram nascidos em Cristo têm uma herança eterna, que é a vida eterna no céu com Cristo. Hoje à noite, deu zero lá. Eu estou terminando no zero. Pode devolver a bolinha para mim de papel aqui que eu consegui. Ó, zerei lá, pode olhar para trás. Está dizendo lá zero. Hoje à noite eu quero fazer uma pergunta para você, para o seu coração, uma pergunta pessoal para você. Você pertence à igreja? Pertence à igreja? Sim, pastor, pertence. Não, tenho 3 minutos. Pertence à igreja, eu pertenço à igreja. Sim, pertenço à igreja. Você pertence à igreja morta ou você pertence à igreja viva? Você pertence à igreja que celebra rituais, que celebra cerimônias? Ou você pertence à igreja que é o corpo de Cristo? Se Jesus tem mãos, essas são as mãos de Cristo. Se Jesus tem pés, esses são os pés de Cristo. Se Jesus tem boca, essa é a boca de Cristo. Se Jesus tem olhos, esses são os olhos de Cristo. Se Jesus tem olfato, esse é o olfato de Cristo. E se Jesus tem ouvido, eu tiro o meu equipamento para não comprometê-lo. Este é o ouvido de Cristo. Porque nós somos, diz a Bíblia, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é este corpo entrelaçado de milhões de pessoas, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as cores, de todas as culturas, de todos os metros quadrados de moradia, que quando se unem e se reúnem em torno de Jesus, nós passamos a ser um só rebanho. E Ele é o nosso único pastor. Pertencer a uma igreja institucional é diferente, mas pertencer a uma igreja espiritual, uma igreja de nascidos de novo,
Uma igreja de resgatados, comprados, de pessoas identificadas com Ele, com a cruz, com o seu sangue, com a sua morte, com a sua ressurreição. É outra coisa. Nós caminhamos, mas enquanto caminhamos, nós levamos Cristo conosco. Nós somos o que somos, por causa da graça do Senhor Jesus em nós. E aí faz a diferença entre ser e não ser igreja viva ou igreja morta. Igreja que tem vida, porque eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu posso ser um crente morto. Então eu cheiro mal, eu não vejo nada. Eu não tenho vida própria, eu não interfiro e não há ação em mim. Eu posso ser igreja viva. Aonde eu estou, Cristo está. Aonde eu ajo, Cristo age. Aonde eu vejo, Cristo vê. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Vamos pôr-nos em pé.